Olá, boa noite, são 7h32, está começando o programa Opinião na TV Pantanal. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. A gente chega e vai até às 8h30. Hoje entrevistando aqui o comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, o Coronel Alessandro Borges, está a postos com a gente aqui já, não é? Para durante essa próxima hora conversarmos sobre as ações do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Notadamente, é claro que estamos aí num período muito crítico, que é o período das secas. E o Pantanal está queimando, tem focos por ali, mas tem focos também espalhados em várias regiões do estado. Outras ações também do bombeiros, acidentes, afogamentos e tudo mais. Ah, e tem a sua participação também via WhatsApp, 99932-2529, caso haja alguma pergunta que você queira fazer ao coronel. Olha, tem muito assunto que eu acho que lhe diz respeito, não é? Prevenção aí em casa, incêndios domésticos, não é? Quem tem criança aí muito arteira, né? Aquelas crianças que não param quietas, quais cuidados devem tomar e, enfim, os primeiros socorros, você vai saber tudo e se houver alguma pergunta, pode fazê-la via WhatsApp, está aí na tela o contato para você mandar a sua pergunta via texto, via WhatsApp para a gente aqui no Opinião, com quem eu tenho sempre o prazer de dividir a bancada, com o professor Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Razão maior do nosso programa, e a gente está aqui por sua causa, por isso que eu quero agradecer a você que também nos assiste via internet, pela página no Facebook da TV Pantanal, não é? E também pelo www.gazetadigital.com.br. Coronel Alessandro, muito boa noite, satisfação em recebê-lo aqui pela primeira vez na bancada da Opinião. Boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, e boa noite a todos que estão assistindo o programa Opinião. Coronel, a princípio eu pergunto o seguinte, queimadas, não é? E eu não tenho como falar do Pantanal, que eu sei que o Bombeiros de Mato Grosso tem ali muitos homens trabalhando arduamente para conter o avanço do fogo. Passe para a gente aqui uma radiografia do que está acontecendo hoje no Pantanal, como é que está esse trabalho para conter o fogo. Bom, o Pantanal, sul-mato-grossense e mato-grossense, né, está vivendo no nosso Pantanal uma estiagem muito longa, como se havia há mais de 30 anos. Né? O nosso Pantanal está seco. O sul-mato-grossense, por ser um pouco mais baixo, ainda tem um pouco de água. Mas nós já começamos a ter problema no Pantanal sul-mato-grossense em novembro do ano passado e no Pantanal boliviano. Nós temos ali a divisa com a Serra do Amolar. Em novembro, nós apoiamos Mato Grosso do Sul nessa atividade para combater os incêndios no Pantanal sul-mato-grossense. Esse ano, com essa estiagem, nós começamos a ter problema no nosso Pantanal, que há mais de 14 anos que não havia um grande incêndio no Pantanal mato-grossense. Então, em julho, começamos a ter alguns problemas mais sérios. O Corpo de Bombeiros já começou a fazer um trabalho de enfrentamento e em agosto, né, com o recrudescimento dos incêndios no Pantanal, nós obtivemos o apoio também de Mato Grosso do Sul, que lá eles conseguiram controlar o problema dos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense. Eles vieram agora colaborar conosco, como nós colaboramos no ano passado, início desse ano, e também o Ministério da Defesa, né, um Ministério do Governo Federal, com a logística das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, de pessoal e com aeronaves, para compor uma grande força-tarefa, para fazer uma operação grande e forte, para mitigar esse problema do meio ambiente e também, né, o problema que traz para a sociedade mato-grossense, né, com a questão da fumaça. Corumbá que está vindo ajudar aqui no estado, né? Mato Grosso Exato. do Sul. Essa operação é do 6º Distrito Naval de Ladário, Corumbá, tudo junto. Tudo junto. É o Almirante Guida, que coordena através do Comando Conjunto, que fica lá no Ministério da Defesa. Uhum. Então ele coordena a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Tá. Com esse trabalho no Pantanal sul-mato-grossense e agora transferiu toda essa logística para o nosso Pantanal. Quantos homens do estado, do Bombeiros daqui de Mato Grosso estão lá no Pantanal nessa atividade? Hoje nós temos 45 militares, mas no total nós estamos com 105 militares, contando com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Mas daqui do Mato Grosso são 45? 45. Uhum. Mas a Força Tarefa mais de 100 militares e estamos contando com a colaboração também dos pantaneiros, dos proprietários rurais do Pantanal, que também cada um tem a sua brigada. Com isso, a gente fez um contingente de mais de 200 pessoas
fazendo esse combate no Pantanal Mato Grossense. A aeronave tem também, é Nós estamos disponível? com 2 aeronaves do Corpo de Bombeiros, 4 das Forças Armadas e agora mais 5 do ICMBio. O ICMBio, através do Ministério do Meio Ambiente, colocou 4 e mais brigadistas do ICMBio. Então, na verdade, nós estamos com uma logística muito pesada e o resultado foi muito rápido. Entendi. Em 8 dias de operação, reduzimos 73% dos focos de calor no Pantanal Mato Grossense. Professor, Coronel, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso telespectador já está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Ainda por falar em queimadas, recentemente, de acordo com a imprensa, o senhor deu um depoimento e eu extraí desse depoimento um trecho que eu gostaria de ouvir um comentário que o senhor possa fazer. Entre aspas, concurso público seria uma das alternativas para suprir nossas necessidades. Além do projeto do bombeiro temporário, a corporação enfrenta dificuldades por falta de uma estrutura melhor. Fecham aspas. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito desta frase do senhor, principalmente por esse corpo de bombeiro temporário. Principalmente. Eu não lembro exatamente dessa minha fala, mas do bombeiro temporário eu tenho falado e falei do concurso público. Eu não sei se foi bem isso que eu falei, mas eu posso explicar direitinho essa frase. Nós já estamos estudando, desde a época do governo anterior, fazendo um planejamento da segurança pública de inclusão de militares, de oficiais de praça. Então, todo ano nós fazemos esse planejamento. Eu posso aí contar uma história, que nós começamos em 67, 42 militares. Em 94, quando nós separamos da Polícia Militar, nós tínhamos 300 militares. E hoje nós temos 1.365 militares. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, uma evolução de acordo com a possibilidade do Estado. Mas nós temos várias áreas. Então, nós temos sim um estudo, nós estamos planejando concurso para oficiais de praça, que será certamente acolhido no momento oportuno, que o Estado tiver condições de fazer um grande concurso para a segurança pública, não é só o bombeiro. Nós estamos trabalhando, é um planejamento estratégico que toda instituição faz, que o bombeiro faz. Então, nós estamos fazendo, Lógico que é importante, porque você precisa ampliar as suas atividades. Hoje nós estamos em 22 municípios, nós temos previsão de abrir mais 10, 15 quartéis em diversos outros municípios importantes. Essa inclusão e com a questão também do projeto de bombeiro temporário, que é o mesmo modelo que as Forças Armadas usam, eles usam há décadas, que é muito importante para fazer o completamento de tropa. E aí nós selecionamos aquelas pessoas da sociedade com o perfil necessário. Eu preciso de motorista, eu preciso de algum técnico da área meio, eu preciso de um médico, eu preciso de um técnico. Então, é específico para algumas áreas, para que a gente possa selecionar de acordo com o currículo e com a necessidade da instituição. Então, é um planejamento de concursos e de projetos de bombeiro temporário e de aplicação do orçamento que todo ano está investindo. Esse ano, o Estado está investindo mais de 10 milhões só no bombeiro para a atividade de julho, agosto, setembro de incêndios florestais, fora o orçamento do ano todo. O nosso orçamento atinge 35 milhões, fora a parte ambiental. Tem a SEMA que está investindo um recurso muito pesado para os incêndios florestais. E aí a Polícia Militar da mesma forma, a delegacia, porque são todos órgãos que trabalham em conjunto, o bombeiro não trabalha isolado. Lá no Pantanal, nós temos a Polícia Ambiental, nós temos a Delegacia de Meio Ambiente, nós temos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tem o Corpo de Bombeiro, tem ICMBio, tem IBAMA, nós temos lá as Forças Armadas. Então são diversas agências que trabalham nesse sentido de enfrentamento a esta situação atípica, uma situação atípica, é um período muito longo de estiagem, umidade muito baixa, nós temos muito vento no Pantanal e uma vegetação muito grande que muito tempo que não pegava fogo. E também pouco manejo do pasto naquela região. Então, tudo isso aí formou uma situação com um período climático que culminou com esses incêndios, que nós temos diversos fatores, temos incêndio intencional, acidental, incêndio espontâneo, que é muito raro, mas acontece, no Pantanal principalmente. Então, toda essa situação ocorreu, esses grandes incêndios no Pantanal. Agora, nós temos que levar pelo lado do trabalho que está sendo realizado. Nós não perdemos 5, 6% da área do Pantanal. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós não temos como zerar o incêndio com essa situação, até porque a área é muito grande. Mas nós temos que trabalhar firmemente para conter, minimizar o impacto, principalmente preservar aquelas áreas que dificilmente se recuperariam em pouco tempo. Chapada foi um exemplo. Ano passado, nós tivemos problemas de Chapada.
atuamos fortemente. Como é que está a Chapada hoje? Tudo verdinho. Até agora sem nenhum tipo de... Sem nenhum tipo. E recuperou, porque recupera com a chuva. Agora, tem situações, Ninhal das Araras, o local onde as onças têm a sua apropriação, então são situações que aí sim, nós teríamos um tempo, até ela teria que migrar. Reservas ambientais, unidade de conservação, aí nós estamos fazendo um trabalho firme para não entrar, se entrar, minimizar. Agora, o que está se queimando são as áreas de pastagem, são grandes áreas do Pantanal, mas exatamente com o objetivo de preservar aquilo que teria dificuldade para a natureza, em pouco espaço de tempo, fazer a sua recuperação. Então, é um trabalho que a gente faz muito eficiente no estado de Mato Grosso, o governo federal tem apoiado, a prefeitura de Poconé está tendo um trabalho importante naquela região, o sistema prisional, nós estamos com reeducandos em Poconé, treinamos para que eles... Estão usando os reeducandos em Poconé, mas na área urbana e em torno, e nos aceros na Transpantaneira. Então, é um trabalho importante, feito dentro de um planejamento, né? Tudo é planejado. Nós sabíamos que podia acontecer? Sabíamos. Mas por que aconteceu? Porque é inevitável. É inevitável. Esse é um ponto que eu quero abordar também, só que eu não posso abordá-lo sem antes dar um complemento aqui no que perguntou o Lorenberg e a sua resposta. O senhor falou 1.365 homens, isso. Mas eu sou meio um pouco leigo tecnicamente nesse assunto, mas eu vejo que é um número pequeno para um estado com as dimensões continentais como o Mato Grosso, né? E eu não estou falando só de queimadas, todo tipo de ocorrência, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, trânsito, afogamento, tudo mais, precisa de mais gente. Aí quando se fala em concurso, ainda mais agora com essa lei que não pode se fazer concurso até final de 2021, não é? Não pode investir nesse sentido, uma lei federal. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso aí, como se virar com 1.365 homens, considerando aí os tais voluntários que podem se agregar a isso aí, considerando algum contingente que vem do governo federal, é muito pouco. Quer dizer, a impressão, até para usar o trocadilho pertinente, aí não é secar gelo com toalha quente, porque como é que você vai resolver isso? Aí não vai conseguir nunca. São cobre um santo, descobre o outro. Lá na questão da Chapada, beleza, tá verdinho, que é uma belezura. Vamos fazer esse negócio lá no Pantanal agora? Vamos fazer. Digamos que se consiga. Beleza. Aí o ano que vem tá beleza. Aí aqui na Chapada, em outras áreas, fica descoberto. Não está descoberto. Vou dar um exemplo agora na reserva indígena em Rondonópolis. Nós tivemos uns 20 dias atrás um grande incêndio naquela área. Nós organizamos o nosso efetivo de Rondonópolis, a região sul, atendemos com 40 militares lá naquela aldeia indígena. E agora tive notícia ontem que retornou o fogo à aldeia indígena, nós deslocamos uma equipe e mobilizamos outras para mandar para lá. Então, para explicar a situação, são situações atípicas. Durante todo o ano a gente tem um planejamento, nós atendemos toda a demanda, não tem demanda reprimida. Tudo que entra 193, ele é atendido no estado como um todo. Né? Logicamente que de uma forma muito séria, onde nós temos unidade, os 22 municípios, né? E naqueles outros locais que não tem município, nós atendemos, né, de forma integrada com a própria prefeitura. Né? Nós mandamos uma equipe mais próxima daquele município. Então nós atendemos todos os acidentes, todas então, as dizendo que não há demanda reprimida. Você quer dizer então que esse efetivo é suficiente? Nunca vai ser. Porque nós estamos falando de queimadas, nunca vai ser. Porque tem outras demandas também, né? Nunca vai ser se a sociedade não colaborar e não. Esse fator. Exatamente. Porque nós já fizemos algumas prisões de flagrante. A Sucuri aqui foi um exemplo. 3 dias seguidos a gente foi lá apagar os incêndios. Aí no 4º dia pegamos um senhor colocando fogo na vegetação. Como eu disse, são 150 mil propriedades privadas no estado de Mato Grosso, mais de 150 mil, arredondando. 84 terras indígenas, 108 unidades de conservação, estadual e federal, quase 800 assentamentos, são 903 mil quilômetros quadrados de área. Então, mesmo que eu tivesse o efetivo pleno, que são 3.900 militares, seria efetivo pleno, que nós temos no quadro de organização básica, se a sociedade não colaborar, o Estado não vai ter como fazer frente agora. O planejamento justamente é para isso. O ideal seria 3 mil? São 3.900, que é o quadro total. Total, né? E nós temos 1.365. Como é que nós estamos trabalhando essa questão? A gente sabe da proibição, do concurso, da dificuldade do Estado nesse sentido de inclusões. Justamente vem a parceria com o setor produtivo, parceria com os municípios e com esse projeto de bombeiro temporário. Justamente são
essas atividades que nós estamos fazendo justamente para suprir a necessidade de efetivo. Né? Nós não estamos parados. Né? Nós temos, né, o nosso planejamento, o planejamento ideal, o planejamento necessário e o planejamento real. Entendi. Né? Nós temos, então, a questão do incêndio. O trabalho que nós fizemos de planejamento, treinamos brigadas, todos os produtores rurais, a grande maioria dos maiores, tem a sua brigada, tem seu carro com água, treinamos os aviões, na época de Sorriso, os pilotos das aeronaves agrícolas, para ele atender as propriedades privadas, e se precisar de um apoio deles também. Entendi. Então, é um planejamento bem complexo e macro, justamente para fazer esse enfrentamento. Então, é aqui, nós somos no Pantanal, nós tivemos 2 incêndios em fazendas grandes. Nós fomos lá também atender e apoiar os fazendeiros. Nós estamos com equipe espalhada em 40 pontos do estado de Mato Grosso. Hoje nós temos 250 militares trabalhando diuturnamente, só mexendo com os incêndios florestais. Falando bombeiro, mas tem SEMA, o Exército, nós temos 1.000 soldados do Exército em Mato Grosso e eles estão apoiando. Em Castro nós estamos com o 2º BFROM apoiando a gente. Aqui em Cuiabá, na Baixada, Chapada, o Exército apoia também com os militares treinados pelo Corpo de Bombeiros. Então, esse é o trabalho de planejamento do Estado. Sim. Né? O Estado tem que ser o planejamento. não é Mato sim, Grosso, isso aí é o Brasil. Né? E outra coisa, vamos fazer algumas comparações. Todo ano tem problema nos Estados Unidos. Se fosse pensar em tecnologia efetivo, e eles gastam muito mais do que a gente, e morre bombeiro, morre cidadão, desaloja as pessoas da cidade, porque condição climática é alguém que colocou fogo de forma criminosa. Europa, idem. Nós fomos em Portugal, fomos na França, queima a vegetação, queima a sua floresta, morre gente e tal. Aqui, nós conseguimos controlar melhor do que eles. Não temos morte de cidadãos, não temos morte de bombeiros, né? E conseguimos mitigar, queima a menor parte do bioma. A gente está falando, são 3 biomas, né? Então, tem um bioma do Pantanal, Cerrado, que chega, vamos arredondar para ficar fácil para quem está nos acompanhando aqui. De 100% do nosso território, mais de 50% é floresta amazônica. Quase 40%, 30% alguma coisinha, cerrado. E de 8%, vamos dar para 10%, Pantanal. Nós temos 3 biomas diferentes. E é interessante, né? Cada um tem seu período diferente. Primeiro começa na floresta, a questão da estiagem, dos problemas de incêndios e outros. Depois vem para o Cerrado e o último é o Pantanal. O último. Geralmente começamos julho e agosto, floresta amazônica, agosto, setembro, Cerrado, outubro, novembro, Pantanal. Esse ano começou a queimar novembro lá e está queimando em julho. Modificou um pouco. Né? Não era para estar queimando o Pantanal nesse período, mas secou tanto. Eu fiz um sobrevoo de Cuiabá a Ladário, Corumbá, o único carro que tem dos rios. Mas aí eu vou ter que tocar num assunto aqui um pouco delicado, porque, e o senhor vai responder após o intervalo comercial, que é o seguinte: nós recebemos uma denúncia aqui, um deputado estadual que esteve aqui nessa semana, que é o deputado Carlos Avalone. Ele teve contato, segundo o que ele disse, não é, com um militar, não sei se é bombeiros, acho que é corpo de bombeiros. Ele teve essa informação enquanto parlamentar, que ele foi, não é, investigar essa questão lá do Pantanal, teve a seguinte informação, em forma de denúncia, né, de que lá no Pantanal o incêndio foi provocado, foi criminoso, teria partido aí, inclusive, de uma reserva indígena. Por isso que eu citei aqui os povos indígenas, que tem toda uma tutela aí do governo federal, mas eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, se o senhor tem conhecimento disso, como é que funciona o trabalho de vocês quando se há as reservas indígenas, que tem toda uma demarcação específica e toda uma legislação específica, não é? Que na verdade foi um alarde que fez aqui o deputado Carlos Avalone, dando conta de que ele foi atrás das informações quanto à situação no Pantanal e recebeu a informação de que ali teria sido um ato criminoso que teria partido de uma reserva indígena. O senhor tem essas informações? O senhor soube disso? O que o senhor pode dizer sobre isso? Nós tivemos 2 situações grandes lá no Pantanal. Uma foi lá no Guirá, que é o Pantanal que fica ali próximo de Cáceres, né, que nós tivemos um acidente com um veículo, capotou, pegou fogo na reserva. Nós fizemos um combate juntamente com o 2º BFROM e conseguimos debelar esse incêndio naquela região. Nós tivemos um outro grande incêndio na região do Jofre, que extrapolou da aldeia indígena Perigara. Né? Agora, está sendo feita a perícia para saber exatamente o que aconteceu. Até porque o índio tem uma cultura de trabalhar com fogo.
É liberado, inclusive, né? É liberado, exatamente. Nesse período é proibido para todos, né? Mas os índios, as aldeias indígenas não se enquadram nessa legislação específica. É uma exceção, né? É uma exceção. Então, o que vai dizer se foi de forma intencional ou foi de forma cultural, é a perícia que vai determinar isso. A cultura pode virar crime, né? Exatamente. Né? O que aconteceu foi isso. Realmente, saiu daquela aldeia indígena, foi uma situação que realmente gerou, né, um grande incêndio. Então, nós tivemos aqui que foi um acidente, e ali que foi um fogo utilizado dentro da reserva indígena que extrapolou para fora da reserva. Né? Então, é algo que está sendo apurado ainda. Sim, a perícia para saber exatamente como começou, o ponto começou e como começou. Né? Mas que saiu de lá, isso aí nós temos informação, porque hoje, pelo satélite, pelo monitoramento que a SEMA faz, ela sabe exatamente onde começou e o momento que começou. Então é feito um trabalho investigativo, pericial, justamente para responsabilizar aquele que colocou fogo de forma indevida. Isso é para qualquer um. O governador foi bem claro numa entrevista dele que ninguém vai ser responsabilizado de forma indevida, mas aquele que cometeu o ato será duramente responsabilizado. Nós estamos conversando que a sociedade tem que colaborar. Esse período não pode mexer com fogo em hipótese alguma. Pelo tempo é muito seco. Primeiro que é proibido, não tem autorização. E segundo, com o tempo muito seco e com ventos fortíssimos, no Pantanal pulou o rio Cuiabá. Chegou fogo numa margem, bateu um vento de 45 km por hora, passou para o outro lado, 80 metros. Então, qualquer tipo de fogueira, até se fizer um churrasco no meio, numa chácara, pode bater um vento e levar uma fagulha e está tão seco que o fogo se alastra muito rapidamente. Coronel Alessandro, a propósito, quem souber de alguma queimada, e agora só tem queimada ilegal, né? Aquela coisa de, urbana, pode fazer uma fogueirinha de lixo aqui no fundo do quintal de casa, ou na própria região rural, quem souber de algo nesse sentido, para denunciar, deve fazer o quê? Tem um contato e a identidade será mantida em sigilo? Como é que funciona isso? Olha, nós temos duas situações. Uma na área urbana. Na área urbana é proibido o ano todo colocar fogo. Não se pode trabalhar com fogo na área urbana, não tem período que é autorizado. Não adianta limpar o seu quintal e colocar fogo. Se for pego, ele vai ter dois problemas. Um na área administrativa, né? A prefeitura vai autuar. Né? Se for pego em flagrante, vai ser conduzido para a delegacia, vai responder um processo criminal e outro administrativo com multa. Dentro da cidade, assim que funciona. Pode-se ligar 193. Né? O 193 não é divulgado porque vai uma equipe ou do bombeiro ou da polícia ambiental dentro da cidade ou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município. Se pegar em flagrante, vai conduzir o cidadão ou a cidadã para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, aí vai seguir o processo com a devida ampla defesa, né, e o contraditório, e vai ser autuado. Na área rural, nós temos o 0800, se depois puder colocar para facilitar, né, na área rural, o 0800 647 7363. 0800 647 7363. Na área rural, nós temos diversas equipes espalhadas pelo estado de Mato Grosso, vai se deslocar, né, para o ponto que foi informado. Da mesma forma, se for pego em flagrante, será conduzido para a delegacia. Se não for pego em flagrante, vai ser autuado e depois esse documento nós encaminhamos para o Ministério Público, que vai fazer a denúncia para responder também criminalmente. Tem como colocar aí depois? Eu não sei se tem essa capacidade técnica lá, se o pessoal tem essa disponibilidade técnica, de colocar aí embaixo para a gente, para o pessoal se orientar em casa, quem estiver assistindo, 0800 647 7363. 0800 647 7363, que aqui no último bloco a gente vai reforçar isso aí para as pessoas que tiverem algum conhecimento denunciar, porque afinal de contas vai estar ajudando muita gente, né, que evidentemente aí, que sofre, ainda mais idosos e crianças nessa época de seca aí, com essa fumaça, com esse fogo que acaba nos prejudicando. Antes de passar para o Lorenberg aqui, chegou uma mensagem aqui via WhatsApp, pergunta para o Coronel Alessandro, bora ver na tela? Quem está perguntando aqui, Coronel? Tem aí, Voz do Além? Tem. Boa noite. Estive no Pantanal essa semana e gerou acho que é dúvida, não é? Ou dívida, colocou dívida. Será que todo esse aparato estadual não está concentrado somente na região lá do SESC?
por ser um local que da mídia e ter interesses particulares, não é? Porque andei ontem por 60 quilômetros na região da Capoeirinha, e vi tudo queimado. E o pessoal daquela região sofrendo e sem nenhuma força-tarefa direcionada naquela região. Pessoas com desespero e esquecidas. A pessoa que mandou essa pergunta não se identificou, mas colocou aí o posicionamento dela. Olha, o ponto de comando, a gente pode chamar um posto de comando, está no SESC, porque lá tem condições de pousar as aeronaves. É a única pista no Pantanal, é essa pista e a pista que fica no Porto Jufre. São duas pistas que nós conseguimos pousar, né, as nossas aeronaves, fazer o reabastecimento e fazer o combate. Não tem nenhuma outra pista, todas as pistas menores nós não conseguimos pousar. Lá nós temos um monitoramento, 2 satélites. Você precisa de telefone e internet. Então, as imagens, inclusive, lá do Pantanal. Ó, você precisa de uma estrutura para montar o posto de comando, mas a nossa atuação é no Pantanal todo. No Pantanal todo. Nós temos equipe em Porto Jofre, no Porto Cercado e onde for solicitado. Como está seco o mato lá, né? Exatamente. E eu estive andando naquela região, eu não tive nenhuma reclamação de nenhum pantaneiro e de nenhum proprietário rural. Pelo contrário, foram só elogios. Né? Tem que ver se esse cidadão específico se fizeram contato, né, com o posto de comando, tem os telefones, né, se for acionado, se estava queimado, certamente já houve um combate, estava queimado, houve um combate, porque não apagou sozinho. Né? Então, onde tem ocorrência, nós estamos com a nossa equipe espalhada. Inclusive, a gente utiliza as aeronaves, os helicópteros da Marinha, do Exército Aeronáutico, justamente para poder lançar o militar. O que está sendo usado ali por aqueles bombeiros ali? Ali é uma balaclava para suportar a temperatura, né? E os jatos d'água? Ali é bomba costal, que a bomba costal leva água, né, para que ele debele os pequenos focos. Como é que nós trabalhamos? A aeronave passa, lança uma grande quantidade de água, são 3.100 litros, faz um abafamento, um resfriamento, diminui a temperatura, as chamas diminuem, aí eles vão ali, ou com a abafadora ou com a bomba costal para finalizar. Então é um trabalho ar-terra. As aeronaves, como uma aeronave de asa fixa não consegue pousar, os helicópteros estão lançando os combatentes nessas áreas, né, porque ele consegue pousar em qualquer lugar. A aeronave de asa fixa não. Então, a bem da verdade, esse WhatsApp foi novidade. Foi novidade. Eu estive lá, nós tivemos uma reunião com todos os proprietários rurais, com os pantaneiros. Tem um senhor que mora lá há mais de 50 anos, tem uma casa de palha, que é um ponto turístico, que fomos lá, socorremos e a casa dele não queimou. Ou seja, a gente está atendendo todo mundo. Né? E eles mesmos também estão trabalhando com acero, com combate. A gente manda uma equipe para poder ajudar os próprios proprietários rurais. Né? Então nós não temos, surpresa, é a primeira que eu ouço, certo? E tem que verificar se acionou e se não foi atendido. Você está assistindo aí, você que mandou a pergunta aí, se tiver mais informações específicas sobre o caso, inclusive gostaria, se você puder, identifique-se, né? Senão a gente não vai exigir que se identifique, mas pelo menos mais detalhes até para auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Professor, rapidinho uma pergunta para encerrar esse bloco. Coronel, o senhor falava dos números dos efetivos no Corpo de Bombeiro, e aí eu gostaria muito de contar com a presença do senhor aqui para esclarecer os meus dados. Porque o senhor falava no bloco anterior de 1.375. 65. Mas eu tenho outros dados aqui. Por exemplo, em 2014, o Corpo de Bombeiro contava com 887 homens. Mas em 2016, portanto, durante o governo do Pedro Táxi, esse efetivo de 887 subiu para 1.441 bombeiros. Naquela oportunidade, tivemos mais 15 novas viaturas, autobomba, tanque e mais 1,5 milhão em novos equipamentos de proteção individual. Os meus números estão errados ou o que aconteceu? Estão corretos. Caiu o número? Aqui com caiu. Não, caiu. É isso mesmo, o senhor tem toda a razão. Professor. Aposentadoria? Que foi? Foi para reserva, exatamente. Reserva. Então, esse aí foi quase 80 militares, um pouquinho menos, né? Foram para a reserva nesse período. Nós temos uma tropa antiga, né?
Eu mesmo já tenho 30 anos de serviço, eu poderia ir para a reserva também, poderia né? já aposentar. Então, quer dizer, tem militares aí com mais de 30 anos de serviço, né? Muito deles, é interessante, né? Quando eu falo isso, são da ativa, mas nós temos muitos deles que retornaram para fazer guarda patrimonial, que a gente libera, né? Então a gente tem feito muito isso também. Nós temos diversos militares da guarda do Comando Geral, hoje é feito só para o militar da reserva, que voltou para a ativa, recontratado, desse número aí de 80, para fazer a guarda, aí eu tiro da ativa e coloco para atender a ocorrência na rua. Então a gente tem feito muito isso também, né? Porque tem uma legislação estadual que é o que faz a guarda do Palácio Paraguá, são todos os militares que foram para a reserva, são recontratados para fazer guarda patrimonial. Nós fizemos muito isso também, né? Então houve sim um decréscimo, nesse sentido, pela evasão natural de completar o tempo de serviço. E não houve reposição, né? E não houve reposição, né? Então essas reposições é esse planejamento que nós estamos fazendo, né, para fazer uma reposição tanto de oficiais como de praça. E tem uma lei, né, que até obriga que a gente faça esse planejamento todo ano e faça todas as informações necessárias. Da questão da estrutura, nessa gestão, nós tivemos a aquisição de 15 ABTs, que foram muito importantes, estão todos espalhados em todos os municípios. Nós tivemos agora a aquisição de 15 unidades de resgate, ambulâncias. Nós tivemos a aquisição de 8 veículos de combate rápido, de salvamento, busca salvamento rápida. Nós tivemos a alocação de 24 caminhonetes. Então também teve um investimento, né, nesse ano passado. E esse ano, só para incêndios florestais, o governo alocou 4 milhões para comprar equipamento, fora a alocação de caminhonetes, fora diárias, fora todo o custeio de combustível, de manutenção, que 4 é muito milhões. pesado. 4 milhões só de compra, de investimento. Aí o custeio só para esse período de julho, agosto e setembro. Então, ok. Pois não. Não, você pode concluir o raciocínio para chamar o break comercial aqui. E Mato Grosso, ao longo desse período, a gente tem, isso aí não é uma história de hoje, uma história que a gente tem trabalhado na questão ambiental, né, quase 20 anos. Mato Grosso, na região amazônica, é o bombeiro, é o estado que mais tem tecnologia agregada e mais... verdade. E mais condições de fazer esse trabalho de monitoramento. Aqui no CIOSP, que fica no prédio da Secretaria de Segurança Pública, tem uma tecnologia que foi um legado da Copa do Mundo. E eu quero falar sobre isso, inclusive, essa tecnologia, que o senhor esmiuçasse sobre isso no próximo bloco, porque há aquela informação, Mato Grosso é o patinho feio do Centro-Oeste e tal, em termos de tecnologia, e o senhor está contando aí que não, que aqui, ao contrário, o Estado é referência nesse sentido, não é? São duas situações. A primeira é o equipamento de monitoramento. Tem até imagem que a gente vai colocar aí, inclusive, aí, do trabalho do Corpo de Bombeiros lá no Pantanal, enquanto o senhor fala. Pode... Na tecnologia de monitoramento, nós temos uma sala de comando e controle que fica dentro do CIOSP, no prédio da Secretaria de Segurança Pública, usando toda aquela tecnologia, né, que foi um legado da Copa do Mundo, que te monitora via satélite, focos de calor, direção do vento, a área que está sendo queimada, os grandes incêndios. Entendi. Dali nós verificamos apoio tanto de aeronaves quanto de equipe por terra. Nós temos esse. Temos mais 7 regionalizados, né? Fica um em Cáceres, outro em Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Juína. Então são 7 regionais descentralizados com a mesma estrutura e lá no Pantanal montamos a mesma estrutura. Nós temos lá todo o controle. É permanente essa estrutura 24 horas por dia. Nós temos militares 24 horas por dia acompanhando a evolução dos focos de calor e dos incêndios. Com direção do vento, com a área que está sendo queimada. Então é uma tecnologia que nem o Mato Grosso às vezes sabe que nós temos essa tecnologia. Mato Grosso do Sul, o almirante Guida, que comandou em Ladário, quando ele chegou aqui para conhecer a estrutura, ele ficou surpreso. Falei, não, vocês estão tranquilos, tem uma estrutura melhor que a minha lá em Ladário. E nós recebemos ano passado e esse ano, então estamos recebendo a mídia mundial. Recebemos New York Times, recebemos diversas outras. E tem muita especulação também, né? Eles chegam aqui, eles ficam impressionados com a estrutura, acham que a gente não tem controle, não. Tem tudo controlado, tudo organizado, planejado, e é feito um trabalho muito forte do Estado. Né? E nós mostramos por números, né, esse trabalho, como ele é eficiente, como eu disse aqui, no Pantanal, quando começou a operação forte, presença logística maciça e efetiva, em 8 dias reduzimos 70%. Tem muita politização, então? Porque, assim, o pessoal chega aqui, vê que está bem equipado. O senhor falou aí que conseguiu reduzir aí o número de focos aí num período pequeno, de espaço pequeno de tempo. Na sua avaliação, tem muita especulação, muita politização dessa história toda quando se vem aí esses noticiários lá do exterior? Eu vejo que é falta de conhecimento. Quando chegam aqui, eles nos acompanham, eles entendem a situação toda.
Né? Na verdade, é falta de conhecimento. Nós estamos recebendo a imprensa toda. E nós o Estado é muito transparente. Nós levamos no Pantanal, levamos na Chapada, levamos nas terras indígenas. Nós mostramos toda a situação que está acontecendo e o trabalho realizado de forma integrada por todas as agências. Aí eles entendem a magnitude. E nós comparamos. Olha, a situação da Europa, olha a situação dos Estados Unidos, é uma situação que acontece no mundo todo, né, naquele período crítico. Só que é feito um trabalho de prevenção, de conscientização, de atuação e de repressão. Só o Corpo de Bombeiros, nesse período curto, aplicou mais de 20 milhões de multas. 20 milhões? Mais de 20 milhões de multas por queimadas ilegais. Aí podemos dizer o que é um foco de calor, o que é uma queimada e o que é um incêndio. Foco de calor é aquilo que é monitorado via satélite, são pontos quentes. Então, uma queimada ou um incêndio pode ter centenas de focos de calor. Então, de repente, tem 400 focos de calor em Pantanal, Poconé, que é município. Mas pode ter 3 ou 4 grandes incêndios com esses 400 focos de calor. São 400 incêndios. E o que é queimada? Queimada é aquilo que é controlado. Uma área delimitada, controlada. E o incêndio, quando você perde o controle, uma área muito grande. Então, nós temos grandes incêndios, 2 grandes incêndios tivemos no Pantanal, diversas queimadas, áreas pequenas, e com mais de 400, né, naquela época, focos de calor. Então, nós temos 20 municípios que nós temos o monitoramento dos maiores números de focos de calor, onde nós temos dado uma atenção muito forte nesse sentido. Professor, por favor. Coronel, no dia 6 de março de 2017, o senhor tomava posse no comando do Corpo de Bombeiros. Naquela oportunidade, o senhor destacava alguns pontos importantes e necessários para a nossa conversa aqui. Manter a integração da tropa. Segundo, reestruturar e instalar a unidade no interior do Estado. Foi com essa meta que o senhor prometeu desenvolver todo o trabalho do senhor. A minha pergunta, como o senhor está até hoje no comando do Corpo de Bombeiro, eu pergunto, essas metas aqui foram de fato cumpridas ou ainda falta alguma coisa para ser realizada? Eu queria pedir para o senhor apenas o senhor responder assim, o mais breve que puder, porque a gente tem mais 3 temas para falar aqui e faltam 10 minutos para terminar o programa. Olha, em certa medida sim. Quando eu assumi essa nossa proposta de comando, nós abrimos nesse período 4 núcleos no interior, Confresa, Alto Araguaia, Guarantã e Campo Novo dos Parecis. E o planejamento ele é uma continuidade, né? A instituição faz planejamento de médio e longo prazo. E nós temos aí para os próximos anos, né, proposta de abrir mais 10 unidades, também núcleos, no interior do estado de Mato Grosso, já estão mapeados, né, e em cima desses nossos projetos, todos encaminhando. O governador, ele achou muito interessante, quando ele assumiu, nós apresentamos esse projeto, esse planejamento, ele concordou, assinou embaixo, então a gente está fazendo todo esse encaminhamento para, paulatinamente, abrir mais quartéis no interior, estruturar todas essas unidades novas, ampliar o atendimento ao cidadão mato-grossense. Hoje nós atingimos 65% da população mato-grossense de forma direta, queremos chegar no 100% no médio e longo prazo, e o governador Mauro Mendes, ele teve o conhecimento desse planejamento, que eu apresentei pessoalmente para ele endossou, gostou, e agora a gente está organizando dentro do nosso orçamento e dentro das possibilidades do Estado, para a gente avançar paulatinamente com esse planejamento. Qual que é o orçamento do Bombeiros hoje? 32 milhões. 32 milhões. Fora, esses 4 milhões que o senhor falou que saíram aí? Fora foi pagamento. Não está incluída a folha? Sem a folha, não é? Sem a folha, é só investimento e custeio na instituição. Coronel, ainda voltando lá para o Pantanal, né? Eu gostei de falar do Pantanal aqui, rapaz. O trabalho também eficiente, pelo que eu vi já do Bombeiros ali, foi no resgate a animais. Eu queria até pedir para a produção, se tem imagens aí, do resgate de animais, tenham lá. Como é que está sendo? Você está monitorando esse trabalho? Tem quantificado isso? Quantos resgates já houve? Como é que está sendo feito esse trabalho lá? Olha, a bem da verdade, nós estamos trabalhando no atendimento das ocorrências, e à medida que a gente verifica a necessidade dos animais acuados, nós retiramos e encaminhamos, né, pegamos uma onça lá, né, com as 4 patas queimadas. Nossa. Transferimos de helicóptero e entregamos na Universidade Federal, no setor de veterinária, para os cuidados. Né? Mas o trabalho também é forte com a Polícia Ambiental, que faz trabalho conosco lá. Polícia Ambiental. Né? Exatamente. Aí tem um setor específico da SEMA que está fazendo esse levantamento e esse acompanhamento. Nosso trabalho como nós estamos lá na frente,
nós nos deparamos com a situação. Então, nós fazemos o resgate e entregamos para essa equipe da SEMA, essa parceria com a FMT, né, com o Departamento de Medicina Veterinária, justamente para fazer o prosseguimento. Tem umas imagens da onça que o senhor falou que teve as 4 patas queimadas, não é? E ela estava acuada, estava numa propriedade, nós fomos lá, fizemos resgate. Olha que onça bonita. E conduzimos com um helicóptero da Marinha e trouxemos aqui para a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Então é um trabalho que a gente tem feito, né, com onças, quando a gente pega um jacaré acuado, a gente retira, a gente só retira, né, se estiver bem, a gente só retira e aloca num outro local que está mais tranquilo para que ele siga a natureza. A gente só conduz quando está machucado ou está ferido. A gente conduz para fazer o tratamento e depois voltar para o seu habitat. Mas quando está tudo bem, a gente só faz a transposição e ele segue a vida dele normal. Olha que linda que é essa onça lá, rapaz. Olha só. 4 patas. Está fazendo um tratamento com célula-tronco para recuperar, porque senão ela vai ter dificuldade para voltar para o habitat dela. Coronel, eu vou trocar de assunto aqui, e para a gente aproveitar esse tempinho que resta aqui, 5 minutos. Afogamentos, vamos falar de números aqui. Eu queria que o senhor precisasse aí, da forma mais concisa que o senhor puder, afogamentos no estado de Mato Grosso, porque estamos em pandemia, a gente pensa que não, desapareceram os afogamentos, né? Só que devido até desobediência civil, né? As pessoas vão aí para os refúgios e o que mais tem aqui é rios, riachos e tudo mais. Conta pra gente aí como é que está isso aí, esse monitoramento, for mais breve, esse trabalho aí, subiu, diminuiu, enfim. Todo ano tem sido uma constante, a média 1.200 casos no estado de Mato Grosso. Nós temos muitos rios, né, é uma região que propicia o calor, então as pessoas vão para a beira do rio. Infelizmente não tem o cuidado devido, né? Nós tivemos uma tragédia no Dia dos Pais, um avô e um neto, né, com 3 anos de idade, está na embarcação, aí não utilizam o colete salva-vida, dá um acidente, que pode acontecer, e aí nós temos essas tragédias. Bebida alcoólica também. Nós temos muita dificuldade aqui na passagem da Conceição, né? É uma constante, tudo delimitado, né, com todas as quadras de emergência. O senhor estava me contando que a bombeiros, por exemplo, não tem como impedir a pessoa a adentrar o rio. Não tem, porque é uma área pública e ele não está fazendo nada demais, ele quer atravessar o rio. Mas, infelizmente, atravessar o rio, às vezes não consegue atravessar o rio. Mas a gente orienta. Quando a gente está lá, a gente até não deixa. Quando a gente sai de lá, eles acabam passando. Quando nós estamos lá, dificilmente não acontece. Porque mesmo que não queira, não gosta, a gente chama a polícia, conversa, tenta sensibilizar. Mas na prática mesmo, se ele insistir em entrar, nós não temos como orientação. proibir, porque é o livre-arbítrio do orientação cidadão. rapidinho, então, para quem vai... Bom, a orientação é não ir para os riachos e rios, enfim. Mas aí, quando for, tem que ir devidamente... Não, agora, numa embarcação, se tiver sem colete, a gente pode proibir. Assim, a Marinha. Nós temos uma parceria com a Marinha justamente para fiscalização. Sem colete, aí está começando como se fosse uma infração de trânsito. Então, se for usar uma embarcação, mesmo saiba nadar, use colete, pode passar mal, né? For entrar, saiba onde está entrando, conheça, e não deixe crianças sozinhas e não faça injeção de bebida alcoólica quando entrar em rios. Incêndios prediais aqui no estado de Mato Grosso. Eu tenho números disso aí, de forma também breve, para a gente falar um pouco. Uma média de 5 mil atendimentos. 5 mil? 5 mil atendimentos de incêndios em prédios, em casas, em edifícios, em lojas, supermercado, no estado de Mato Grosso. Causa disso aí, geralmente, é maior? Causa disso, geralmente é falha na parte elétrica, em residência, criança mexendo com fogo. Criança adora riscar um palito de fósforo, um isqueiro, né? Às vezes até para acender uma vela, né? A vela tem que ser acendida num local frio, né? Uma cozinha, um banheiro. De algo sólido, sólido, que não tenha cortina, né? Porque ali é uma área fria, tem azulejo, se cair não tem problema. Então tem muita situação de velas, crianças com fogo e também a parte elétrica. Geralmente ar-condicionado, né? Que se inicia, dá uma sobrecarga e inicia, está num quarto cheio de material combustível e aí realmente se propaga. Orientação para os pais quanto para minimizar, para diminuirmos aí esse percentual que é escandaloso, 5 mil incêndios. Essa semana nós tivemos um incêndio, pegou fogo no colchão, a criança colocou fogo no colchão. O que é preponderante saber? Olha, tem que ter cuidado, com criança tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, não pode deixar material inflamável, isqueiro, fósforo ao seu alcance e qualquer coisa, né? Até material de peso para seu alcance, piscina dentro de casa, nós temos muitas máquinas de fogamento dentro de casa, piscina, cuidado com a piscina, cercado, ou uma lona bem rígida e sempre tem que estar atento. 1 minuto de desatenção acontece uma tragédia. Cansado de noticiar esses acidentes assim
piscina, afogamento de criança. Descuidou, já foi, né? Isso é muito rápido. E aí eu queria também que o senhor falasse sobre os acidentes de carro, né? Os acidentes automobilísticos, que também parece que, não sei se diminuíram, pelo que eu estou percebendo aqui, pelo que a gente noticia aqui, parece que ou mantiveram o mesmo patamar ou aumentaram. Nesse período de pandemia diminuiu. Essas ocorrências Na diminuíram. pandemia agora diminuiu. Nós tínhamos menos circulação de veículos, né, de motos, mas no ano nós temos 30 mil atendimentos, só o Corpo de Bombeiros. 30 mil No atendimentos. estado de Mato Grosso. São 30 mil acidentes. Acidentes, a grande maioria com moto. Né? A gente tem feito campanhas no interior, junto com a polícia de trânsito, junto com a prefeitura, que tem um órgão no departamento de trânsito, para sensibilizar, né, o condutor de veículo ou de moto, né, dos cuidados, dos cuidados que tem que ter, porque ele é uma vítima. O motoqueiro é a vítima. Né? O que nós temos no pronto-socorro de internações por fraturas, né, de acidentes com motos é muito grande. Então, mas geralmente é imprudência ou excesso de velocidade, que é imprudência, ou ingestão de bebida alcoólica. Vou pedir para a produção colocar aí de novo o telefone, o 0800 na tela, por favor. Tá aí, ó, 0800 6477363. Esse número aí, coronel, é para denúncias só quanto a incêndios florestais, não é? Tá aí, 0800, você pode denunciar, é dever civil, inclusive, não é? 0800 647 7363. Coronel, eu queria agradecer ao senhor, quero agradecer ao senhor em nome do programa Opinião por ter vindo aqui com uma explanação de números, informações precisas. Parabéns pelo trabalho do Bombeiros, que para mim é a instituição das mais sérias que existe no Brasil. Eu agradeço a oportunidade de participar desse programa, que tem uma belíssima assistência. É importante a gente passar essas informações para a sociedade, se a sociedade não colaborar em todos os aspectos, nós sempre temos dificuldade, tanto acidentes, quanto incêndios florestais, né, e dizer que os nossos militares, eu quero agradecer e dar os parabéns aos militares, que são muito abnegados, comprometidos, sacrificando até a própria vida, né, particular, para atender a sociedade, para trabalhar, para prevenir, proteger o patrimônio também do meio ambiente e a vida da sociedade mato-grossense. Então, realmente é um trabalho muito árduo, mas que também é conhecido por todos. Coronel Alessandro, estaremos sempre à disposição. Obrigado por ter vindo, a gente que agradece aqui, obrigado também ao Lino da Hora, que está aqui conosco, Tenente Lino da Hora, que veio dar um respaldo aqui para o Coronel. Obrigado, professor, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Amanhã com o superintendente do DENIT, aqui o Orlando Fanaia, falando sobre as obras também que estão aí vindo do governo federal, aqui no estado de Mato Grosso. A gente aguarda você com o Orlando Fanaia às 7h30 da noite no programa Opinião. É isso, fica bem, fica com Deus também.